Ah, glória a Deus. Meu querido, seja muito bem-vindo para mais um culto onde nós vamos entronizar o Senhor Jesus no nosso lar, entronizar o Senhor Jesus nesse ambiente. Amém? E vamos render a Ele o nosso tempo como o nosso culto racional. Então, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia junto comigo. Eu vou ler o Salmo 51, na versão Almeida atualizada, na versão ARA. Então, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar comigo, diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, assim como Davi, meu Deus, quando foi confrontado pelo profeta, quando o teu Espírito levou Natã a confrontá-lo pelo seu pecado, ele teve a oportunidade, meu Deus, de tomar uma decisão e ele escolheu se humilhar diante do Senhor, e ele escolheu clamar pela tua misericórdia, e ele escolheu clamar para que a tua presença não se apartasse dele, mas que o Senhor trouxesse, meu Deus, a misericórdia e o perdão, que o Senhor não considerasse o pecado dele, mas que o Senhor permanecesse com ele apesar dele. Da mesma forma, meu Deus, aqui estamos na tua presença, porque, meu Deus, nós nascemos no pecado. Nós, meu Deus, desde Adão, estamos sob o fardo, meu Deus, do pecado, sob o jugo do pecado. E, meu Deus, nós nascemos condenados à morte. O Senhor escolheu trazer redenção para a nossa vida, meu Pai. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, que o Senhor possa olhar para nós, meu Deus, com benevolência. Clamamos a Ti, meu Deus, que o Senhor possa olhar para nós, meu Deus, e encontremos em Ti o favor, meu Pai, para que, meu Deus, o Senhor não tenha em consideração, meu Deus, o nosso pecado, mas que o sangue de Cristo esteja sobre nós, nos cobrindo. E, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos seguir, meu Deus, na Tua presença e contar com um altíssimo privilégio, que é te chamar de Pai, meu Deus. Nesse momento, meu Deus, apresentamos a Ti a nossa vida e te pedimos, Pai, que o Senhor venha receber essa adoração, que o Senhor venha se agradar de nós, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. As muitas gerações vendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando
ao Cordeiro maçã. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome sobre todo é. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o meu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro a canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro a canção. Cantaremos sempre amém, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Mais uma vez. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Oh Pai amado, vem sobre nós, meu Deus, com a tua presença. Vem, meu Deus, que nós queremos o Senhor na nossa vida, mais do que tudo, mais do que tudo, Pai. Nós queremos o Senhor. Queremos o Senhor, meu Pai, na nossa vida, queremos a tua presença. Vem, Senhor Jesus. Vem, Pai. Vem nos preencher, Pai.
Em nome de Jesus, Deus. Vem, Pai. Que a tua presença seja sempre conosco, Jesus. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, e sempre serás, Santo, Santo para sempre. Oh, Jesus, como é maravilhoso estarmos na Tua presença. Como é maravilhoso podermos Te completar, Jesus. Te contemplar, Jesus. Como é maravilhoso Te contemplar. Contemplar a Tua face. Como o Senhor é bom para nós. Fala com a gente hoje, Jesus. Fala com a gente hoje. Derrama sobre nós e renova em nós a Tua presença. Que o Teu Espírito venha sobre nós, meu Deus, e possa transformar o nosso ser, para que possamos nos tornar um pouco mais a Tua semelhança, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém? Glória a Deus, gente. Esse final de semana está sendo um final de semana muito intenso, final de semana maravilhoso na presença de Deus. Não sei se vocês viram o story que a gente colocou ontem, mas estivemos num seminário na igreja de Porto, seminário de cura, onde o pastor Ailton, que é o pastor, que é o supervisor de toda a Europa, esteve ministrando esse seminário. Foi uma bênção. E por conta disso, hoje nós tivemos o nosso culto deslocado de sábado para domingo. E hoje estamos aqui para que possamos estar na presença de Deus e receber dele aquilo que ele tem para derramar sobre nós. Amém? Alguns recadinhos. Primeiro, de onde você está vendo a gente? Da onde você está? Manda para a gente no chat aí, para que nós possamos saber onde esse vídeo está alcançando, e vai ser bênção. Amém? Nós temos às terças-feiras o nosso grupo de conexão, que é a nossa célula. Acontece presencialmente e também temos um link de transmissão pelo Google Meet. Estamos estudando a possibilidade de repente, fazer um link de transmissão pelo WhatsApp, né, meu? Mas, por enquanto, estamos no Google Meet. E se você estiver aqui nas proximidades, você vai ser muito bem-vindo presencialmente. Mas se você não tiver como vir, estando na Espanha, estando em Portugal, estando na Alemanha, estando no Brasil, estando na Irlanda, na Ilha de Man, na Inglaterra, onde você estiver, você vai ser muito bem-vindo para se juntar a nós online, porque o importante é que nós permaneçamos conectados, amém, gente? E vai ser bênção. Nós temos o nosso culto semanal, que por enquanto vem sendo online, mas assim como o grupo de conexão, se você estiver nas proximidades, é muito bem-vindo para estar aqui conosco também, porque nós temos espaço para que você possa se assentar e receber presencialmente aquilo que nós estamos ministrando aqui, aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Amém, gente? Então, glória a Deus. Acho que é só isso de recado por enquanto, né, irmão? Nós vamos ter mais recados em breve, porque estamos nos organizando, como temos falado nas últimas semanas, para iniciar um trabalho de evangelismo aqui na região. E eu creio que vai ser bênção, que nós vamos alcançar as pessoas, não só pelo nosso esforço, mas principalmente
porque Deus vai colocar a mão e fazer com que as pessoas tenham o seu coração tocado. Amém? E vai ser bênção. Nós lemos o Salmo no início, 51. Esse Salmo ele fala de um arrependimento por parte do rei Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, que recebeu da parte de Deus a direção para que fosse e confrontasse diretamente o rei, porque o rei tinha se tornado um homem adúltero, ele tinha se tornado um assassino, e o assassino de um amigo seu. Então, Natan confrontou Davi. Davi podia ter feito uma série de coisas, ele podia ter mandado matar o profeta e ficado por isso mesmo. Ele podia ter ignorado aquilo. Ele podia ter endurecido o seu coração e falado, não quero saber mais de Deus. Mas ele escolheu se humilhar. Ele escolheu se humilhar diante de Deus e clamar a Deus por misericórdia. E clamar a Deus para que Deus viesse a perdoá-lo. Para que por mais que ele não merecesse, Deus viesse a perdoá-lo e a purificá-lo, para que ele pudesse então ter novamente as suas vestes brancas de santidade e estar na presença de Deus. E ele falou, Deus, você pode tirar qualquer coisa de mim, mas não tira de mim o teu espírito. Amém? Isso é muito forte, porque isso precisa servir de exemplo para nós hoje. Sabe? Você comete pecados, apesar de ter aceitado Jesus. Eu cometo pecados, apesar de ter aceitado Jesus. Nós não somos perfeitos. Nós vivemos em um corpo que ainda é um corpo corrupto, que está sempre sofrendo com tentações que nós precisamos resistir, batalhas que nós precisamos travar contra a nossa própria carne, contra os nossos próprios desejos. Amém? Mas Deus é misericordioso. Em 2 Crônicas 7,14, Segunda Crônicas 7,14. Diz assim, o próprio Deus disse para Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Em Salomão, para Salomão, Deus respondeu o clamor de Davi que nós oramos no Salmo 51. Porque Davi se arrependeu, Davi se humilhou, Davi buscou a Deus, Davi se converteu dos seus maus caminhos. Davi fez todas essas coisas. E para Salomão Deus disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Israel se chamava pelo nome de Deus. Eram o povo de Deus, o povo da aliança. Hoje, nós, igreja, somos chamados pelo nome de Deus, porque em Cristo nós fomos adotados e nos tornamos filhos dele. Amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, isso fala de um arrependimento. Não fala de um remorso. Isso não fala de um sentimento de culpa, mas fala de uma mudança de postura, uma mudança de caráter, uma mudança de comportamento. Se humilhar, orar, buscar a Deus, se converter dos seus maus caminhos. E Deus diz, então
Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém? Amém. Amém. Em Ezequiel, capítulo 18, no final do capítulo 18, do versículo 30 até o 32, Deus está falando com Ezequiel. Ele fala assim: portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade vos servirá de tropeço. A iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Olha isso. Deus está falando. Ele falou através de Salomão. Na oração de Salomão, ele respondeu que quem se arrependesse dos seus maus caminhos, orasse, se humilhasse, buscasse a face dele, ele ouviria, perdoaria os pecados, sararia a terra. Para Ezequiel, durante o exílio na Babilônia, ele diz: arrependam-se e vivam, porque eu não quero que ninguém morra, eu não me agrado com a morte de ninguém. Não está aqui, mas lá em 2 Pedro, cadê? Deixa eu achar aqui, porque não estava aqui. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 9. Pedro escreve o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa da volta de Jesus, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então você vê que Deus não muda o caráter dele, Deus não muda a postura dele. Para Salomão ele falou que quem se humilhasse, se convertesse e orasse, buscasse e tudo mais, ele viria e perdoaria. Para Ezequiel ele fala: se convertam, porque eu não quero que vocês morram, eu não tenho prazer nisso, eu quero que vocês vivam. Pedro escreveu que Deus tem sido paciente para conosco, porque ele não quer que ninguém pereça, que ninguém morra, mas ele quer que todos cheguemos ao arrependimento e tenhamos a redenção e tenhamos a salvação. Amém? Amém. Em Atos, capítulo 3, Atos capítulo 3, no versículo 19, Pedro está anunciando o Evangelho e ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, Jesus morreu no nosso lugar? Quem sabe disso? Faz assim. Jesus morreu no seu lugar? Ó, tô vendo aí, hein? Faz assim. Jesus morreu no seu lugar? Amém. Ele morreu. A gente diz que Jesus morreu por todos, pelos pecados de todos. Mas são os pecados de todos que são cancelados? O que você acha? São? Olha o que Pedro falou aqui. Versículo 19, estava lendo errado aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, arrepender e se converter para. Então, arrepender e se converter são ingredientes para. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para
serem cancelados os vossos pecados. Então, Jesus morreu na cruz, não morreu? Mas se a pessoa não se arrepender, ela vai ter os pecados dela cancelados? Não. Se a pessoa não se converter, o que significa se converter? Vamos lembrar das regrinhas de direção? A gente tem a placa que tem uma seta fazendo assim. Você está de frente para mim, então aqui é a esquerda. Está para mim a direita, para você a esquerda, certo? Então, quando tem uma seta que faz assim, e a seta apontando para cá, qual é o nome dessa placa no Brasil? Conversão à esquerda. Por quê? Porque você está virando o caminho, você está mudando de rumo. Então é uma conversão. Uma conversão é quando você está em um caminho e você muda esse caminho. Você tem a possibilidade de seguir em frente, mas você escolhe mudar o caminho. Isso é uma conversão. Quando você não tem opção de mudar, o caminho que você está fazendo faz uma curva, simplesmente você fez uma curva. Tá? É simplesmente uma curva do caminho que você seguiu. Mas quando você tem a opção de seguir em frente e você escolhe mudar o seu caminho, isso é uma conversão. Tá? Então, Pedro falou, arrependei-vos e convertei-vos para, ou seja, são ingredientes para serem cancelados os vossos pecados. Então, adianta você se arrepender e se você continuar no mesmo caminho que você vinha vivendo? Não. Adianta você mudar o caminho porque você entendeu, por exemplo, que pode ser mais lucrativo você agir diferente? Ou porque você entendeu, por exemplo, que os seus filhos precisam ter um exemplo diferente do que você tem vivido e você muda o seu caminho, mas você não se arrepende, você tem orgulho de como você vivia. Adianta? Não. Você precisa se arrepender. E precisa converter o seu caminho para serem cancelados os vossos pecados. Eu preciso de arrependimento e de conversão dos meus maus caminhos, porque eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Se eu gerar em mim um orgulho e uma soberba e uma autossuficiência e falar, não preciso mais me arrepender, o que eu fiz, eu estou seguindo um caminho e se eu fizer tá bom. A partir desse momento eu me excluo disso. Porque as condições são se arrepender e se converter para serem cancelados os vossos pecados. Amém? Agora eu vou falar um pouquinho de gramática. Olha que legal. Vou falar um pouquinho de gramática. A gente tem na composição das palavras, existe o radical, existe o prefixo, existe o sufixo. E essas três coisas formam uma palavra na língua portuguesa. Tá? O radical é a origem da palavra. O prefixo é uma partícula que vem antes do radical para dar um sentido para esse radical. Tá? E o sufixo é o que vem depois. Então, o sufixo desse radical pode indicar uma ação. O sufixo disso pode indicar que se trata de um advérbio, que se trata de um adjetivo. Então, a gente tem a composição da palavra feita pelo radical, por um prefixo e um sufixo. Tá? Então, a gente tem um prefixo da língua latina. O latim não é língua de cachorro au-au, não, o latim. É uma língua do Império Romano. E, no latim, existe um prefixo, porque o português, não sei se você sabe, é uma língua latina, então o português veio do latim. O espanhol também veio do latim. Tá? Então o que eu estou falando para vocês em português vale para a Espanha, porque o espanhol também veio do latim. Curiosidade, o italiano também veio do latim, o francês veio do latim. Não são só o português e o espanhol. Tá? Curiosidade aqui. Mas existe um prefixo
Per. P-E-R. Per. Esse prefixo, quando ele está junto com um radical de uma palavra, ele significa uma completude. Ele significa uma alta intensidade. Ele significa uma totalidade de alguma coisa. Por exemplo, na química, nós temos alguns elementos, como o peróxido, como o permanganato, como o perclorato. O per, quando a gente está falando de uma molécula em uma composição química, ele significa que essa molécula tem uma saturação máxima de oxigênio. Então, isso quer dizer o quê? Que não é possível colocar mais um átomo de oxigênio dentro dessa molécula. Tem uma saturação máxima. Então, a gente tem o peróxido. Óxido, olha a aula de química aqui. O óxido é quando a gente tem em uma molécula uma ligação covalente, OH, que é um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Tá? Então, o peróxido, a gente tem uma saturação máxima de óxidos, não é possível mais colocar um átomo de oxigênio e de hidrogênio para aumentar a oxicidade dessa molécula. Tá? Permanganato, a mesma coisa, perclorato, a mesma coisa, tem uma saturação máxima de oxigênio. Perfeito significa algo que foi completamente, que foi totalmente feito. Quando Deus fez Adão, ele fez Adão perfeito. Ou seja, o que Deus fez foi uma obra completa em Adão. E nessa obra completa que ele fez em Adão, não havia falhas, não havia corrupção. Isso quer dizer que Adão já tinha maturidade? Não. Mas ele estava completo. Então, Adão, quando desobedeceu, quando pecou, Deus tinha falado, se você comer desse fruto, você vai morrer. Não falou? Então ele morreu. Eu vou falar para você que ele morreu instantaneamente. Sabia disso? Olha que negócio louco, porque aqui a gente está falando de um conceito. Qual é o conceito? Existe a tricotomia. A tricotomia diz, nós somos corpo, alma e espírito. Adão pecou, o corpo dele morreu? Não. A alma dele morreu? Não. Mas o espírito dele morreu. A gente tem a revelação de que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Adão perdeu o contato com a presença de Deus, o espírito dele morreu. Então, no Gênesis, diz que Adão foi feito alma vivente. Ele era corpo e alma, o espírito estava morto. A Bíblia diz que o segundo Adão, Cristo, foi feito um espírito vivificante. Quando a gente vê que importa nascer de novo, o que nasce de novo é o que estava morto, é o espírito. Então, o espírito toma vida. Cristo é espírito vivificante. E o espírito, passando a viver em nós, nós temos um canal direto de comunicação com o Espírito de Deus. Então, nós temos a revelação de que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por que isso? Porque nós fomos vivificados. Aquilo que tinha morrido instantaneamente em Adão, Cristo trouxe de volta à vida. E o Espírito de Deus se comunica diretamente com o nosso espírito e testifica e confirma que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, nós estamos falando do per. Fiz um parênteses enorme aqui, mas na química fala da saturação máxima de oxigênio. O perfeito significa que é completamente feito. Permanecer, algo permanente, significa uma coisa que tem uma duração total. Perdoar significa doar totalmente. Significa doar de forma completa. Significa doar com toda a intensidade. E aí a gente vai para João 3,16, que eu até fiz uma menção aqui.
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não mandou Jesus para condenar as pessoas, para condenar a humanidade, mas mandou para redimir, para trazer o perdão, para trazer a salvação. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. O que significa isso? Significa que Deus amou o mundo de modo que, de uma tal maneira que, deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoar é doar de uma forma total. Para que Deus pudesse me perdoar, para que Deus pudesse perdoar você, ele precisou doar de uma forma total. E ele doou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Em outra versão, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus, alguns versículos antes, disse para Nicodemos que importava que ele fosse levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto. Quando as pessoas olhavam para a serpente que foi levantada no deserto e confiavam em Deus de que elas não iriam morrer, sabe o que acontecia? Por mais que elas fossem picadas por uma serpente peçonhenta, elas não morriam e elas eram curadas, porque Deus prometeu que assim aconteceria. Porque elas olhavam e elas confiavam naquela serpente de metal, naquela serpente de bronze, que foi feita a imagem das mesmas serpentes que picavam eles no deserto. Quando eles confiavam naquela serpente de bronze, eles se tornavam a semelhança dela. E o veneno da serpente não mata a serpente. Então eles eram livres, eles eram curados, eles sobreviviam. Quando as pessoas olham para a cruz, olham para o sacrifício de Jesus, sabe o que acontece? Se você olha e você confia, você se torna semelhante a Ele. E se tornando semelhante a Ele, você se torna livre da morte, porque Ele não pode morrer, a não ser que Ele se entregue. E o que morreu foi o corpo, não foi a alma, não foi o espírito, foi o corpo, porque o corpo tinha um preço a ser pago, uma dívida a ser paga, que era a morte. Então o corpo dele morreu, mas a alma dele não. Mas o espírito dele não. E ele morreu porque precisava ser pago o preço. Então quando você olha e você confia nele, você já está perdoado. Mas se você não confia nele, você não está perdoado e não vai ser perdoado, porque você escolheu não confiar. Quem nele crê não é julgado. Por que não é julgado? Porque ele é inocente. Se você crê nele, se você olha para ele e confia nele, você se torna semelhante. Porque ele já pagou o seu preço. Você se torna semelhante, você se torna inocente. Você se torna justo. Então você não vai ser julgado.
Mas o que não crê nele já está julgado. Porque desde Adão nós temos essa sentença já decretada. Morte. Morte para o corpo. Amém? Olha que coisa profunda que a gente tem. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. A condenação que existia desde Adão deixou de existir em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Mateus 6. Agora vem o detalhe. E a gente vai ler Mateus 6. Deixa aberto aí, a gente está no Sermão do Monte. Mas eu quero trazer para vocês algo que o Espírito Santo me revelou há alguns anos. E que eu tive o privilégio de ministrar isso em uma reunião do NV, que é o ministério que nós temos na Igreja Bola de Neve para pessoas que têm alguma dependência ou alguma codependência, para que possam ter o seu caráter transformado e trabalhado, para que passem pelo processo de transformação do seu caráter. Eu tive a oportunidade de ministrar isso durante a pandemia, em 2020, durante uma reunião do NV. O que o Espírito Santo me ministrou? Você lembra quem foi o discípulo que traiu Jesus? Quem foi o discípulo que traiu Jesus? Fala o nome. Você falou Judas? Quer dizer que Tiago estava no pé da cruz? Quer dizer que Mateus estava no pé da cruz? Quer dizer que Pedro estava aos pés da cruz? E Pedro não negou Jesus nenhuma vez? E o que falar de Filipe, Natanael, o outro Tiago, Tomé, o outro Judas, que é o Tadeu? Essa galera estava lá aos pés da cruz? Porque, pelo que eu me lembro de ter lido, o único que estava aos pés da cruz era João. Os outros 11 traíram Jesus e abandonaram Jesus. Mas se os 11 traíram Jesus e abandonaram Jesus, por que Pedro teve uma restauração? E por que Judas teve o destino que teve? O que você acha? Escreve aí. O que você acha? Por que você acha que aconteceu dessa forma? Eu já vou falar, mas escreve aí. Por que você acha que aconteceu dessa forma? Por que você acha que Pedro foi restaurado do jeito que foi e com Judas aconteceu o que aconteceu? O que você acha? Hã? E aí, gente? O que vocês acham? É culto? É, mas a gente tem um chat aqui, então tem a possibilidade de vocês participarem com a gente também. O que vocês acham? Por que vocês acham que aconteceu com Pedro o que aconteceu com Pedro e aconteceu com Judas o que aconteceu com Judas, se os dois traíram Jesus? Hã? Pode escrever. A comunicação vai escrever aqui também. Ó. Ninguém? Eu vou falar então. Poxa, achei que vocês iam falar também. Vou falar aqui, hein? Vou falar, hein, gente? Vamos lá. Olha só. O que o Espírito Santo me revelou na época da pandemia. Pedro conseguiu permanecer
Ele conseguiu permanecer, ele conseguiu suportar. Judas não conseguiu suportar. Pedro conseguiu suportar o que ele fez. Judas não conseguiu suportar o que ele fez. Por isso aconteceu que Judas morreu. Por isso aconteceu que depois que Jesus ressuscitou, Pedro foi restaurado. Só que olha só. Ontem, no seminário de cura, estava conversando com o pastor Ailton e uma revelação nova que eu vou trazer para vocês agora em primeira mão, tá? Olha só. Pedro resistiu. Lembra que eu falei na semana passada? Porque quando Satanás pediu eles para peneirar, Jesus intercedeu por Pedro. Jesus intercedeu por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. Então, por que Pedro resistiu, apesar de ter traído e abandonado Jesus? Porque Jesus intercedeu por ele, para que a fé dele não desfalecesse durante a peneira, que nós já falamos na semana passada dessa peneira. Jesus não intercedeu por Judas. Judas não resistiu. Só que olha a revelação que eu tive ontem conversando com o pastor Ailton. Judas se arrependeu do que ele fez. Ele virou para o sumo sacerdote e falou o seguinte: eu entreguei sangue inocente. Eu pequei. Eu me arrependo de ter feito isso. E pegou aquelas 30 moedas e deu para o sumo sacerdote de volta. Ou seja, ele restituiu aquilo que era o delito dele. Judas se arrependeu. E foi um arrependimento genuíno. Mas Judas não conseguiu suportar aquela culpa. Não conseguiu se perdoar. Mateus fala que ele se enforcou. Mas em Atos, Lucas traz com mais detalhes essa revelação. Sabe o que o Lucas traz para a gente? Que ele saiu para se enforcar. Mas que ele caiu de um desfiladeiro, de modo que morreu e as suas entranhas saíram para fora do corpo. Ele não se enforcou. Ele saiu para se enforcar. Mas Deus não permitiu que ele chegasse a se enforcar. Deus não permitiu que ele chegasse a se enforcar. Ele morreu. Mas Deus não permitiu que ele se matasse. Ele morreu arrependido. E eu acredito que quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. E aí, agora eu vou pegar um versículo que não estava no planejamento, que eu não me lembro onde está, então eu vou pesquisar aqui rapidinho. Primeira Pedro, três, a partir do versículo a partir do versículo 18. Diz assim:
Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual o Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão. Gente, diz que Jesus esteve no inferno pregando. Jesus esteve no inferno pregando. Inferno, a palavra inferno, ela tem duas conotações. Ela tem uma conotação que é o Hades, o Sheol, que é o lugar de sofrimento, e ela tem também a conotação de sepultura, do mundo dos mortos. Então, a gente tem Jesus ensinando na história do rico e do Lázaro que no inferno, ou seja, no submundo, no reino dos mortos, havia duas regiões. Havia o Sheol, que é onde ficavam as pessoas que estavam condenadas, e havia o seio de Abraão, onde estavam descansando os justos. Quando Jesus esteve morto, ele foi em espírito e anunciou o evangelho para essa galera que estava esperando a redenção. Anunciou o evangelho, anunciou as boas novas para essa galera que estava esperando a redenção. Se Judas morreu arrependido, eu acredito que ele estava lá. Eu acredito que quando Jesus desceu para anunciar o evangelho, anunciar a redenção, anunciou para Judas que estava lá. Eu acredito que Judas está salvo, que nós vamos estar com ele na eternidade. Porque Deus não permitiu que ele se matasse por causa do arrependimento dele. Amém? Agora vamos para Mateus 6, como a gente estava na fila aqui para falar antes, versículo 14. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, e depois ele falou assim: porque se você perdoar os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus morreu para levar os seus pecados e os meus pecados. Mas se você não se perdoar, se você não se perdoar, você está condenado pela sua consciência. Deus não tem como perdoar você. Deus perdoou, mas o perdão de Cristo não tem como te alcançar, porque você não perdoa, a sua consciência não te perdoa. Então o que nós precisamos de um livramento é da nossa consciência. Não é à toa que Paulo disse: transformai a vossa mente. Metanoia, transforma sua mente. Renova sua mente. Não se amolde a esse mundo, mas transforma o seu pensamento, transforma a sua mente, para que você possa chegar até a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita para a sua vida. Amém? Você precisa aprender que você precisa se perdoar. E se você não consegue se perdoar, você precisa pedir isso para Jesus. Jesus, me ajuda a me perdoar. Jesus, eu preciso me perdoar e eu não consigo, eu não tenho força para isso. Me ajuda, Jesus. Porque ele falou que se você está sobrecarregado, se o seu fardo está pesado demais, e você pedir a ele que troque de fardo com você, ele toma o seu fardo pesado e ele te dá um fardo leve para você carregar. Essa culpa está pesada demais, você não consegue se perdoar, entrega para ele, clama a ele.
porque Ele pode levar essa culpa. Ele já morreu para isso. Para que você possa tomar o fardo dele, que é um fardo leve, que é vida, que é restauração. Amém? Então, nesse momento, eu quero chamar vocês para uma oração, para que nós possamos clamar a Deus, para que de fato Ele venha a trazer esse fardo leve, que Ele venha de fato a levar a nossa culpa, que Ele venha de fato levar aquilo que vem nos condenando. Amém? Para que nós possamos nele ter uma novidade de vida. Então feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. eu te entrego a minha vida. Eu te entrego a minha consciência. Eu te entrego a minha consciência. Eu te entrego aquilo que está no meu subconsciente. Eu te entrego aquilo que está no meu subconsciente. E até o que me é inconsciente. E até o que me é inconsciente. Aquilo que está dentro de mim que eu nem sei que está. Aquilo que está dentro de mim que eu nem sei que está. Eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas suas mãos. Eu te peço, Jesus. Eu te peço, Jesus, Toma essa culpa. toma essa culpa. Toma esse fardo pesado Toma esse fardo pesado que vem me sufocando. que vem me sufocando. Me dá o teu fardo leve. Me dá o teu fardo leve. Me traz vida. Me traz vida. Me traz a alegria. Traz a alegria. E que me alcance Que me alcance. a tua salvação, Jesus. Tua salvação, Jesus. Toma minha vida. Toma minha vida. Me resgata do chão. Me resgata do chão. Me coloca de pé. Me coloca de pé. E que eu esteja sempre E que eu esteja sempre na tua presença. na tua presença. Sempre Sempre na tua na presença. tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos orar juntos essa oração que ele nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma semana abençoada. Na terça-feira, nós temos o grupo de conexão. Você é muito bem-vindo. Manda uma mensagem no direct que a gente te dá as instruções de como se juntar a nós. Amém? E sábado que vem, nós temos o nosso culto online mais uma vez. Deus abençoe.